Quando vi meu marido chorando daquela forma, senti um aperto que não combinava com a imagem de homem firme que ele sempre foi. Eu estava na cozinha, ainda de pijama, quando ouvi um soluço abafado vindo da sala. Era cedo, o sol mal tinha tocado as cortinas, e aquele som parecia fora de lugar, quase proibido naquela casa que sempre viveu de silêncios bem organizados. Meu nome é Helena, tenho 39 anos, e sou casada com Ricardo há 17. Em todo esse tempo, nunca o vi chorar daquele jeito. Ele sempre foi reservado, cuidadoso com as palavras, do tipo que engole a dor para não preocupar ninguém. Talvez por isso, quando vi sentado no sofá, com uma carta aberta nas mãos e os olhos vermelhos, minhas pernas fraquejaram. Aproximei devagar, com medo de quebrar algo invisível. Ricardo, o que aconteceu? Perguntei, quase num sussurro. Ele tentou esconder o papel, dobrando a carta com pressa, como se eu fosse uma estranha invadindo um território proibido. Não é nada, Helena. Só coisas antigas, respondeu, com a voz falhando. Aquela resposta não me convenceu. Nada em Ricardo era só alguma coisa. Tudo nele sempre foi pensado, guardado, adiado. Eu sentei ao lado dele, sentindo o coração bater forte demais para um começo de manhã comum. Notei que suas mãos tremiam, e isso me assustou mais do que o choro. Desde quando uma carta faz você tremer assim? Insisti. São 15 anos de casamento, você pode falar comigo. Ele respirou fundo, passou a mão no rosto e ficou em silêncio. O relógio da parede marcava 7 horas, mas parecia que o tempo tinha parado ali. A carta, dobrada de qualquer jeito, escorregou do colo dele e caiu no chão, aos meus pés. Antes que ele pudesse impedir, eu a peguei. Helena, por favor, não leia, disse ele, com um desespero contido que nunca tinha visto. Aquilo foi como um soco no estômago. Meu marido estava me pedindo algo que nunca pediu antes: distância. Justamente no momento em que eu mais precisava de verdade. Hesitei por alguns segundos, mas algo dentro de mim dizia que aquela carta já fazia parte da minha vida, mesmo que ele não quisesse. Quando comecei a ler, minhas mãos ficaram geladas. A carta não era recente. A data, escrita no topo com uma letra firme, era de 15 anos atrás. O mesmo ano em que nos casamos. Cada linha parecia carregar um peso antigo, uma culpa silenciosa, um sacrifício que eu nunca imaginei existir. Levantei os olhos para ele, tentando entender. Ricardo, por que você guardou isso por tanto tempo? Ele fechou os olhos, como quem finalmente perde a força de lutar. Porque se você soubesse antes, talvez nunca tivesse ficado comigo, respondeu, com a voz quebrada. Meu coração disparou. 15 anos de casamento passaram pela minha cabeça em segundos. Os momentos difíceis, as ausências que nunca questionei, os silêncios que aceitei como parte do amor adulto. Tudo começou a ganhar um significado assustador. Eu ainda não entendia tudo, mas uma coisa era clara. Aquela carta explicava um segredo que ele carregava sozinho desde antes de se tornar meu marido. Um segredo que mudaria completamente a forma como eu via nossa história. E ali, sentado ao lado dele, com aquela carta nas mãos, percebi que o homem com quem me casei havia feito algo por mim que eu nunca pedi, e que talvez tivesse custado a ele muito mais do que eu imaginava. Fiquei alguns segundos encarando Ricardo, tentando reconhecer naquele homem abatido o marido que eu conhecia há tantos anos. A carta tremia nas minhas mãos, e cada palavra lida parecia ecoar na sala silenciosa. Eu sentia raiva, medo e uma curiosidade dolorosa misturadas num nó difícil de desatar. Você vai me explicar tudo agora, falei, com a voz firme apesar do coração acelerado. Chega de silêncio. Ricardo passou as mãos pelos cabelos grisalhos nas laterais, respirou fundo e assentiu devagar. Eu sabia que esse dia ia chegar, só não imaginei que seria assim, disse, com um cansaço antigo no olhar. Ele pediu que eu me sentasse melhor e começou do início, de um tempo em que eu ainda não fazia parte da vida dele. 15 anos atrás, pouco antes do nosso casamento, Ricardo Togli havia recebido aquela carta. Era de um hospital público, confirmando algo que ele nunca teve coragem de me contar. Eu estava doente, Helena, confessou. Uma doença séria.
Se não fosse tratada imediatamente, eu não estaria aqui hoje. Meu estômago revirou. Doente. Como assim? E por que eu nunca soube? Ele explicou que o tratamento era caro, longo e incerto. Na época, eu também enfrentava dificuldades financeiras, cuidava da minha mãe e sonhava com nosso casamento simples, mas cheio de esperança. Ricardo fez uma escolha sozinho, sem me consultar. Eu vendi tudo o que tinha, continuou. Aceitei trabalhos extras, turnos de madrugada, coisas que eu dizia serem oportunidades. E mesmo assim não foi suficiente. Enquanto ele falava, comecei a ligar pontos que nunca questionei. As ausências constantes, o cansaço extremo, as vezes em que ele chegava em casa quase sem forças, mas ainda sorria para mim. E a carta? Perguntei, engolindo o choro. Ricardo abaixou a cabeça. Era a confirmação de que o tratamento tinha funcionado, mas também o aviso de que eu jamais poderia contar a ninguém. O médico foi claro, o estresse emocional poderia me colocar em risco novamente. Senti uma mistura de alívio e dor. Alívio por ele estar vivo. Dor por ter sido mantida no escuro por tanto tempo. Você decidiu esconder isso por 15 anos? Mesmo sendo minha esposa? Eu decidi te proteger, respondeu, com os olhos marejados. Se eu morresse naquela época, queria que você tivesse a chance de seguir em frente sem culpa, sem medo. As lágrimas finalmente caíram. Não era traição, não era outra família, não era uma vida dupla como eu já tinha imaginado em segundos de desespero. Era um sacrifício silencioso, pesado demais para ser carregado por uma pessoa só. Mas por que a carta voltou agora? Perguntei. Ele respirou fundo mais uma vez. Porque os exames recentes mostraram algo que eu temia. O passado pode estar voltando. E eu não queria que você descobrisse assim. Meu coração disparou novamente. Aquele segredo não estava apenas enterrado no passado. Ele ameaçava nosso presente, talvez, nosso futuro. Segurei a mão de Ricardo com força, sentindo que aquela história ainda estava longe de terminar. Eu achava que a carta explicava tudo. Mas, na verdade, ela tinha aberto uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo o peso das palavras de Ricardo cair sobre mim como uma onda lenta gelada. A ideia de perder meu marido, mesmo depois de tantos anos, fez minhas pernas fraquejarem. Eu me aproximei dele no sofá, ainda segurando a carta como se ela pudesse escapar das minhas mãos. Você não pode enfrentar isso sozinho de novo, falei, com a voz embargada. Eu sou sua esposa. Seja qual for o resultado, vamos passar por isso juntos. Ricardo me olhou como se aquelas palavras fossem algo que ele esperou ouvir por 15 anos. Os olhos marejados revelavam não apenas medo, mas um alívio profundo. Eu tive tanto medo de te perder que quase te perdi por esconder a verdade, confessou. Naquela noite, conversamos até o amanhecer. Ele me contou detalhes que nunca ousou dividir com ninguém. As dores escondidas, as crises silenciosas no banheiro do trabalho, os dias em que achou que não voltaria para casa. Cada lembrança era um golpe no meu peito, mas também uma prova do amor silencioso que sustentou nosso casamento. Na manhã seguinte, fui com ele ao hospital. Pela primeira vez, caminhei ao lado de Ricardo por aqueles corredores frios que ele conhecia tão bem. O médico explicou que havia uma alteração preocupante, mas que, graças ao histórico de cuidado e disciplina dele, as chances eram boas. Se tivéssemos descoberto mais tarde, seria diferente, disse o médico, com seriedade. Ele se manteve vivo porque nunca deixou de lutar. Segurei a mão de Ricardo com força, sentindo que aquele sacrifício escondido tinha, de alguma forma, salvado não só a vida dele, mas também a nossa história. Não era apenas um segredo revelado, era uma prova de amor que atravessou anos de silêncio. Meses depois, os exames confirmaram a melhora. A ameaça que rondava nossas vidas começou a se dissipar lentamente. Não foi um final mágico, nem imediato, mas foi real. Passamos a viver de forma mais leve, sem segredos, sem máscaras. Hoje, quando lembro do dia em que vi meu marido chorar ao abrir aquela carta, entendo que não era apenas dor.
Era o peso de 15 anos carregado sozinho. Um peso que agora dividimos. A carta voltou para a gaveta, mas não como um fantasma. Ela se tornou um símbolo do amor que sobreviveu ao silêncio, e da verdade que, mesmo tardia, nos tornou mais fortes. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!